Ângelo, boa noite, Cassiano e caros espectadores da Caprichada Live. Boa noite, super educado e criativo, Ângelo. Para virar corte, você usa FCD, fluxo de caixa descontado, para valuation das companhias investidas? Meus sinceros obrigados. Então, não uso porque é uma falácia do caramba, tá? Fluxo de caixa descontado, DCF, o Discounted Cash Flow, não tem qualquer sentido, porque para você querer descontar fluxo de caixa futuro, vamos começar um pouquinho mais cedo aqui. Isso aí já tem explicado num BEM, mas dado que você deu a chance aqui de fazer umas seleções, vamos fazer umas seleções. O fluxo de caixa descontado, ou Discounted Cash Flow, DCF, tá? Basicamente é o quê? É querer avaliar uma operação com base no fluxo de caixa que ela vai fazer. Geralmente usa-se 5 anos, 3 anos, dependendo da operação, tá? Mas você basicamente traz o fluxo de caixa durante esse período a valor presente, o que significa descontar pela taxa livre de risco. Falando da forma mais leiga possível, eu procuro colocar o valor do dinheiro no futuro, trazendo a presente para ver o quanto hoje valeria gerar aquele caixa lá na frente, tá? Então, basicamente, o que eu faço para saber o valor daquele dinheiro no futuro hoje, cada mês ou cada trimestre de fluxo de caixa, eu desconto pelos juros desse período para saber, se eu tivesse esse dinheiro hoje, ele em juros livres de risco, quanto é que ele ia virar lá na frente? Só que eu faço esse efeito contrário. De modo a saber, 5 anos, e aí eu jogo uma perpetuidade no final para ficar fazendo aquele processo que é a migalha adicional no fundo, eternamente, supondo perenidade da operação, e aí já deu, você já viu a quantidade de suposição que está acontecendo aqui? Só para dar uma ideia do nível do chute que é essa palhaçada. Mas assim, eu tenho ali os próximos 5 anos de fluxo de caixa, mais uma perpetuidade, que a partir de 5 anos eu considero aquele fluxo de caixa final em perpetuidade ad eternum, que quando eu descontar por aquele período todo, vai acabar ficando muito pequenininho, virtualmente residual, tá? Então eu tenho o fluxo de caixa de 5 anos descontado, trago a valor presente e adiciono um componente no final, que é aquilo dali, a eternidade, que vira um residual no topo ali. Esse valor todo é uma forma de dizer o quanto a empresa vale. A empresa vale todo o fluxo de caixa que ela vai gerar durante a vida dela, tá? Por que isso tem uma balela, uma palhaçada, futurologia, pior que astrologia? Porque assim, para eu poder fazer o fluxo de caixa descontado, primeiro, eu tenho que saber qual é o fluxo de caixa da operação nos próximos 5 anos. E aí, assim, vocês viram a errada aí que o mercado deu com relação ao lucro da Petrobras no último trimestre, no segundo trimestre? No segundo trimestre, o mercado falou que o lucro da Petrobras ia ser alguma coisa como 800 milhões positivos, alguma coisa assim. E deu basicamente o inverso para prejuízo. Ou seja, o mercado não conseguiu prever o lucro da Petrobras nos próximos 2 meses. Imagina prever fluxo de caixa nos próximos 5 anos. Certo? Então, primeiro ponto que é completamente irreal, fora da casinha. Não existe qualquer chance de prever o fluxo de caixa de uma operação nos próximos 5 anos. É ridículo, é uma piada, tá? Sem nem considerar a disrupção tecnológica, né? Só falando disso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês viram quanto o mercado erra de juros, previsão de juros, para o próximo mês, certo? O mercado aí erra os juros para o ano. Nos últimos 20 anos, eu postei uma matéria tempos atrás, nos últimos 20 anos eles erraram 16, 17 vezes, alguma coisa assim. Então assim, claramente eles sabem o que eles estão fazendo. Prevendo o futuro dos juros, super funciona. Para eu saber a taxa de desconto, eu teria que saber a taxa livre de risco durante aquele período para poder descontar. A taxa livre de risco, em geral, é utilizado a taxa a qual eu tenho acesso que tem menor risco possível. No Brasil seria Tesouro Selic, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos seria o bond lá do soberano americano, tá? O T-bill, alguma coisa assim. Tá? Seria o título da dívida americana, aqui o título da dívida brasileira, que é o que eu tenho acesso, certo? Só que para isso eu tenho que saber qual é essa taxa para os próximos 5 anos, para poder descontar. Fora a perpetuidade. A perpetuidade não estou nem entrando nisso. Eu tenho que saber qual é o juros médio da taxa livre de risco para os próximos 5 anos. Me fala uma pessoa que adivinhou que nos últimos 5 anos a gente ia ter juros caindo para 2%, aí subindo para 13%, aí caindo para 11%, aí começando a subir de novo. Me fala uma pessoa que previu isso, certo? Então assim, volto a reforçar. Fluxo de caixa não consegue prever de jeito nenhum. Taxa livre de desconto não consegue prever de jeito nenhum. Então assim, 2 componentes bem relevantes, você já não consegue prever, certo? Então assim, a ideia
de botar matemática, de botar uma equação. É isso que eu explico lá no BEM, tá? Projeções, não sei o quê, e outras técnicas de futurologia, alguma coisa assim, vale a pena ver no canal. O que eu explico é isso. A ideia, o fato de você ter uma equação matemática que explica a teoria, a ideia da coisa, ajuda pra caramba para a compreensão de como eu deveria avaliar uma operação, certo? Faz total sentido. A compreensão teórica de que avaliar uma operação poderia ser feito pela ideia de que tudo que ela vai gerar de caixa no futuro, trazido a valor presente, é o quanto ela vale hoje. Essa ideia é ótima. Quando você está numa faculdade de economia e te explicam aquilo, você entende como avaliar uma operação. A ideia de que aquilo ali serve para projetar o valor de uma operação é ridícula, fora da casinha, completamente estapafúrdia. Tá? Estapafúrdia é uma palavra que acho que eu não usei aqui. Tá? Então, assim, teoricamente, ótimo, para projetar, ridículo, certo? O fato da modelagem funcionar para compreender o conceito não quer dizer que a modelagem funciona para prever o futuro, certo? Então, assim, a ideia de fluxo de caixa descontado da moderância é completamente fora da casinha. É completamente ridícula. É ótima para compreender o conceito. É ridícula, completamente fábula para querer projetar o valor de alguma coisa. É completamente ridículo. E volto a reforçar, não tenho nenhum problema. Quem usa isso, vem me dizer como é que ele projeta o fluxo de caixa descontado. Vem me dizer como é que ele descobre qual é o juros futuro e vem me dizer como é que ele descobre o fluxo de caixa futuro da operação. Porque eles não conseguem descobrir o que eles vão fazer daqui a 2 meses. Que dirá 2 meses uma ova, porque quando eles fazem a projeção do resultado da Petrobras, o trimestre já fechou. Eles estão projetando algo que vai ser divulgado daqui a 1 mês. Não algo que já acabou, já tem um número fechado. Eles só não sabem qual é o número. E ainda assim eles erram copiosamente. Mas eles vão projetar 5 anos para frente. E vai dar certo. Super funciona. Faz total sentido. Não conseguem adivinhar os juros desse ano, mas vão adivinhar os juros dos 5 anos seguintes. Para descontar o fluxo de caixa. Tá ok. Então, assim, é completamente ridículo. É uma piada. Valuation, em geral, é uma piada. Tá? Então, não faz nenhum sentido. E volto a reforçar, qualquer pessoa que encontrar, qualquer pessoa que tenha canal queira mostrar como é que faz, mostra que, assim, 10 minutos eu mostro tudo que é buraco. Na Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha uma economia muito matematizada. Tá? Então, assim, teve matéria minha que a minha prova era fazer programação de cálculo de preço de opção exótica no MATLAB. Tá? Então, eu tinha que programar efetivamente no MATLAB para ajustar. A gente usava MATLAB com equação diferencial de segunda ordem para fazer campo vetorial. Então, assim, mostra alguém que faça esse negócio aí que eu te mostro os 350 mil buracos ali. Certo? É buraco atrás de buraco, atrás de buraco. Não tem qualquer fundamentação. É ótimo para compreender o conceito de como eu avaliaria uma operação. Para querer projetar o futuro da operação é ridículo, fábula. A fada do dente tem mais veracidade do que isso. Tá? Acredito, se você me disser que a fada do dente botou R$10 embaixo do meu travesseiro, eu acredito mais naquilo dali do que nessa besteira. Tá ok? Porque essa besteira, porque a fada do dente eu não consigo desprovar, mas isso daí eu consigo desprovar. Essa é a diferença. Certo? Como é que é o nome? Astrologia, não consigo desprovar. Isso eu consigo. Búzios, isso eu consigo desprovar. Búzios não consigo. Tarô, não consigo desprovar. Isso eu consigo. Certo? Tarô eu vou conseguir algum nível de... Esses aí eu vou conseguir algum nível de questionamento por evidência empírica não bater. Mas ainda assim eu não consigo desprovar. Esse daí eu consigo matematicamente mostrar que não faz sentido. Tá?